Olá, pessoal, boa noite. Olha aqui, mais uma vez, uma terça-feira para manter a frequência. Vamos falar de LGPD com vocês, tá? E hoje nós vamos falar de dado sensível na LGPD. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Vanderlei, então, hoje eu já entrei falando que nós vamos falar de dado sensível na LGPD, né? Que ao contrário do que muitos pensam, dado sensível não é só porque o dado é importante, né? Então, e aí vou trazer o que a lei fala, o que é dado sensível. Em seu artigo 5º, lei, o artigo fala o seguinte: para fins desta lei, considera-se, inciso segundo, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão entrando. Ademir, Lourdes, Angélica. Boa noite a todos. Então, assim, Vanderlei, ao contrário do que muitos pensam, e que eu já conversei com várias pessoas falando de dado pessoal, da proteção de dados, é que quando se fala em dado sensível, eles acham que é porque o dado é importante para a pessoa, como CPF, como vazamento de senha de cartão, de banco, né? E não é bem isso, né, Vanderlei, pelo que nós estamos vendo, né? Boa noite, Mara. Exatamente. Hoje a gente começa exatamente com a leitura da lei, porque no caso da gente fazer análise de dado e tudo mais, o dado sensível, a lei já estipulou o que é. Ela não nos deixa nenhuma sombra de dúvida ou nenhum argumento para a gente poder ficar puxando, né? Falar, isso é, aquilo não é, e tal, que é a coisa toda. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tem coisas que é sensível à pessoa, mas a lei, ela determinou só determinados dados como dado sensível. E aí, essa questão do CPF, ele é um dado comum. Indiferente da situação, ele é um dado comum. Agora, como é que ele vai virar um dado sensível? É quando a gente chama de atrelamento de informação. Então, o banco de dados, uma das coisas que a gente mais tem que prestar atenção, porque quando a gente está falando de tratamento de dados, muitas vezes a pessoa fala assim, eu falo assim, a doutora Carini, o dado dela não é identificável. Mas alguém que conhece fala assim, não, é sim, porque eu já sei que ela é advogada, já sei e tal. Então, assim, a primeira coisa que tem que parar para pensar é o controlador. O que é o controlador? A empresa, o CNPJ, a pessoa física que faz negócio. Essa pessoa vai montar um banco de dados. Como que ela vai montar um banco de dados? Uma agenda que tenha telefones anotados é um banco de dados. Uma agenda no computador do Google é um banco de dados. Uma agenda dentro de um outro programa que não seja Google nem nada, mas tem os dados, é um banco de dados. Então aí a coisa começa a ficar interessante, né? Um caderno é um banco de dados. Como a gaveta, onde eu coloquei vários formulários preenchidos, é o meu segundo banco de dados. O arquivo que eu guardei aquelas informações depois de um tempo, que alguns chamam de arquivo morto, é outro banco de dados. Então, aí está o que é o banco de dados. Nesse banco de dados é que você vai ver se ele é identificado ou identificável. O que quer dizer isso? Quando eu coloquei o dado naquele banco de dados, ele identifica alguém? Sim, cabe LGPD. Ele pode identificar alguém? Sim, cabe LGPD. Não identifica ninguém? Não pode identificar? Não entra, não cabe LGPD. Então tá fácil de resumir essa situação. O que é um banco de dados? É onde eu guardo todas as informações. A hora que é identificável, então, a partir daí, é um dado. Sim, é um dado pessoal. E aí eu posso entrar agora no dado sensível. Como é que entra o dado sensível nessa história? Se é o caso de uma instituição religiosa, qualquer dado que entrar naquele banco de dados, automaticamente estará se tornando um dado sensível.
Por que, Vanderlei, que está se tornando um dado sensível? Porque ele identifica alguém e ele está atrelado a uma instituição religiosa. Então, se o nome do Vanderlei consta numa instituição religiosa e aquele dado vazar, aquele dado pode ser discriminatório. Que, para resumir, o dado sensível para a LGPD é qualquer dado, quer dizer, qualquer não, é o dado que está estipulado lá, mas que causa discriminação. Então, quando pegar aquele dado na mão de um terceiro, pode me discriminar, pode me causar um dano discriminatório. Não é um dano financeiro, não é um dano moral, nada a LGPD considera discriminatório. Por isso que lá está selecionado só aqueles dados. A parte, por exemplo, de DNA, por que lá está falando que é identificável? Um DNA sem identificar ninguém, ele é apenas um DNA que vai falar lá no genoma que é um ser humano. E pronto. Então ele precisa de mais informações para que identifique. A parte de biometria, toda essa parte, o tempo todo, se você pegar aquilo sem um banco de dados, não é nada. Por exemplo, vamos voltar para a nossa era de fazer a primeira identidade. A gente passava a infância inteira sem ter uma identidade, sem com que a nossa digital fosse para um banco de dados do governo. Aí, quando a gente chegava na idade de ter uma identidade, você ia até aquela instituição que o governo determinou, no caso, para mim que estou em Minas Gerais, a minha que na época era a Secretaria de Segurança Pública, hoje até tem outros órgãos para fazer o mesmo. Então, assim, quando eu chegava lá, vinha como se fosse um sebozinho, porque eu não sei dizer nem se aquela tinta era de carimbo, porque o trem grudava pra caramba, e aí passava em todos os dedos e botava ali num papelzinho. Depois pegava o polegar e fazia o próprio que ia para a identidade. Mas é interessante que no decorrer da vida inteira, eu nunca descobri para que servia. Porque, de fato, vamos dizer assim, se cometesse um crime, poderia usar aquela digital. Mas quantas vezes você viu na história do Brasil de que alguém tivesse sido, dentro de uma cena de crime, identificado por uma digital? Eu, pelo menos, trabalhando em comunicação e tudo, não me lembro de nenhuma notícia jornalística que atrelasse uma prisão de alguém simplesmente pela digital. No caso do Brasil, se alguém souber, pode até dizer aí nos comentários e tudo, que a gente vai gostar de ver vocês dizendo aí, porque é novo para mim. Mas seguindo, essa digital, agora pela LGPD, ela é um dado sensível. Olha a parte interessante, né? É uma coleta que foi feita que a gente nem sabia exatamente o motivo, porque eles podiam explicar ali para você. Mas você simplesmente, vamos levar em consideração o seguinte, né? Aquela pessoa mais velha que não sabia assinar, botava-se o dedão. E era que a pessoa. Então, vamos dizer que se eu precisasse comparar, eu ia saber que aquela pessoa é aquela, mas a coisa foi avançando, então já não cabia mais uma assinatura via dedão. Estou correto, doutora Carini? Isso mesmo. Boa noite, Rosana. E quando a lei trata como dado sensível, como o Vanderlei falou, é por conta que essas informações podem causar constrangimento às pessoas, né? Então, assim, as pessoas podem ser constrangidas ou sofrer discriminação. Então, por isso que é dado sensível, por isso que a lei trata como informação sensível, né? Quando a pessoa natural é identificada. E essa proteção, ela tem que ser ainda maior. Por quê? Porque o vazamento dessa informação sensível, vamos dizer, questão de racial ou étnica, hoje em dia, as empresas elas são obrigadas a coletar, né? Acabou de ser promulgada a lei, né, que tem que coletar. Mas, por exemplo, antes, nem toda empresa, nem todo controlador, toda empresa precisaria coletar a questão da etnia ou a raça da pessoa. Por exemplo, se é funcionário, já tinha lá na ficha que você coletava. Mas, por exemplo, um outro tipo de serviço que você pegava o dado, você não precisava coletar. Era dado desnecessário. Né? Então, assim, mas por que sensível, Karine? Porque se vazar, a pessoa pode sofrer um dano. E esse dano, ele pode ser irreparável, tá? Vamos dar um exemplo prático, né? Digamos que eu tenha uma doença contagiosa, uma doença, uma doença grave que eu não quero que ninguém saiba. É um dado de saúde, né? Do meu estado de saúde. Mas o que
pode acontecer? Ah, mas eu posso ter vergonha de ter aquela doença. Eu não quero que ninguém saiba. Aí vazou. O que pode acontecer? Ai, mas eu vou ficar com vergonha, eu vou sofrer, as pessoas vão me maltratar, ou não vão falar comigo, ou vão ficar fazendo chacota. Tudo vai depender. Mas, gente, no mundo de hoje, imediatista de hoje, as pessoas estão tirando a própria vida. Por muito menos. Tá? Então, quando a gente fala em dano irreparável, tirar a própria vida é um dano irreparável. Então, muitas pessoas estão fazendo isso por muito menos. Imagina se essa pessoa sofre uma consequência de um vazamento de um dado sensível que ela não queria que ninguém soubesse. Outro dia teve uma atriz, só para dar um outro exemplo, Vanderlei, uma atriz que ela teve um neném, ninguém sabia que ela estava grávida, ela era, acho que adolescente na época, e ela deu a criança para adoção, então ela não abortou a criança, mas ela deu para adoção. E descobri, alguém no hospital, olha só, uma enfermeira, parece que do hospital, vazou a informação, porque provavelmente para ter algum tipo de benefício, vazou essa informação dessa atriz, que é uma atriz famosa, que era uma atriz global, e aí a atriz teve que reviver todo o sofrimento dela do quê? De uma violência sexual que ela sofreu. Ela teve que vir a público, falar por que ela não ficou com a criança, mas ela, mesmo assim, teve a criança, deu para adoção, mas ela teve que reviver tudo, sendo que ela já estava passando por um tratamento psicológico, porque ela não é a gravidez que ela queria, e foi de uma forma muito violenta. Tá assim? Então, as pessoas precisam ter muito cuidado quando falamos disso, porque às vezes é uma bobagem. O Vanderlei sempre dá exemplo de salão de beleza. Um probleminha na unha. Eu não quero que às vezes a minha vizinha que vai comigo na manicure saiba que eu tenho uma micosezinha na unha. E é um dado meu, de saúde. Mas eu tô onde? No salão de beleza. Entendeu? Eu não tô nem no hospital. Ai, mas eu tenho um problema no meu couro cabeludo que eu só posso usar determinado produto. Se eu quiser falar em todo mundo, eu vou comentar. Mas se eu não quiser, se eu pedir para o salão manter segredo, é um dado de saúde num salão de beleza. Não é nem no hospital, né, Vanderlei? Eu lembrei disso que da outra vez você comentou do salão de beleza, e aí eu lembrei disso agora e trouxe, né? Então, assim, porque as pessoas pensam que dado de saúde só vai ter no hospital, em consultórios médicos, dentistas, dermatologistas, né? Então, assim, não. Dados de saúde você pode ter em outros lugares, né? Aliás, você pode descobrir alguma coisa relacionada à sua saúde, informação da sua saúde, às vezes em um atendimento em outro lugar, sem ser um lugar para tratar, e depois que você vai buscar esse atendimento, né? E às vezes, o que acontece? A pessoa solta, sabe a fulana? Eu descobri, não, você não sabe a fulana. Pô, descobri que a fulana tem um problema de pele. Tá, vazamento de dados sensível, só para falar, né? Porque você identificou a pessoa, você tem dados pessoais dela e você tem uma informação de dado de saúde dela, né? Então, assim, é uma questão muito séria. Essa questão de dados sensíveis é uma questão muito séria. E aí, a lei não fala só de dado de saúde. A gente fala muito de dado de saúde porque é muito prático, né, Vanderlei? Mas fala, por exemplo, de convicção religiosa, origem racial e étnica. Mas convicção religiosa também como é que eu vou falar para você? É um assunto também sensível, né? Que traz, né? Que pode trazer algum tipo de... Como é que fala? Eita. Sumiu a palavra agora que a gente estava falando. De dano. Isso, discriminação, desculpa, gente. Mas, então, assim, né, Vanderlei? Então, assim, por exemplo, a convicção religiosa é um dado sensível, né? E por que a gente veio tocar no assunto do dado sensível? E aí a gente está falando muito para o controlador, né, para as pessoas, as empresas, os condomínios que querem tratar. A hora que a gente vai para condomínio é uma coisa que fica até mais complicado, porque é exatamente o seu lar. Então, vamos dizer que é onde você tem muito dado seu para ser protegido, mas o condomínio, nesse exato momento, a maior parte dos condomínios não tem tido essa preocupação, porque o titular de dado, ou seja, o morador daquela residência e tudo, ainda não se atentou para quais são os perigos com relação ao dado dele vazado. Mas o fato por que nós tocamos no assunto dado sensível? O dado sensível não pode ser coletado segundo as próprias vontades.
vamos dizer que nas hipóteses de tratamento, ou seja, no que a lei determina que a gente pode ou não, o dado sensível, ele vai num patamar que não tem como você usar, por exemplo, o tal do legítimo interesse. Dizer que eu vou tratar o dado porque eu, como empresa, tenho necessidade desse dado. A parte de consentimento. Eu não posso pedir o consentimento para um dado sensível simplesmente para dizer para ele assim, você consente me dar o dado? Não, agora eu preciso especificar por que eu quero aquele dado. Então, até o consentimento, ele tem que ser totalmente claro. E ali, o dado sensível é quase que aquele ponto assim, você só vai cedê-lo se tiver uma obrigação como se muito legal dali para poder tratar, no caso do emprego agora, é uma obrigação legal você dar o seu dado racial. Então, a empresa agora, indiferente do tamanho, um MEI com um funcionário, ele vai tratar dado sensível. Então, a publicação da lei matou muita gente que achava que ia se classificar para tratamento lá de agente de pequeno porte dentro da resolução número 2. Ficar de fora de uma série de fatores. Por quê? Porque tem funcionário, tem dado racial, tem dado sensível. Então, aí entra essa parte toda. E aí, só para o titular mesmo, o titular de dados, na hora que ele for pensar assim, se ele chegar em qualquer lugar e perguntar para ele assim, como diz, né? Você se acha o quê? Negro, pardo e tal? Dado sensível. Eu posso perguntar claramente para que você está me pedindo esse dado? Para qual situação? O que você está querendo desse dado? Segundo, que religião você é e tal? Também. Eu não sou obrigado a te dar esse dado. Você tem que me especificar mesmo a obrigação, porque não há uma obrigação para me te dar esse dado. Terceiro, qual sindicato que você é filiado ou não? Aí vem uma segunda pegadinha, né? Vamos assim dizer. Você tem um funcionário. Esse funcionário, essa atividade que você tem ali, exerce tudo, está ligado a um sindicato. Automaticamente, agora esse funcionário tem que dizer para o sindicato se ele é associado ou não e trazer de volta para você. Porque se ele não disser que ele é associado ou não, você vai ter que descontar do salário dele aquela contribuição sindical. Automaticamente, você que tem funcionário já tem um dado racial e um dado sindicato. Já por obrigação legal. Não tem como você sair fora. Então, já entra aquele lado todo. E aí vem a parte do filosófico. Mas como assim filosófico? Às vezes não tem a ver com religião nem nada, mas tem a ver com filosofia, um conceito, alguma coisa que você vê de uma determinada forma. Vamos pegar uma coisa até interessante, né? Terra plana. Aquele que defende a ideia da terra plana. Eu vou rir da cara dele e tal, vou discriminá-lo e tal. Filosófico, ele acredita. Pronto, não tem que rir da cara dele nem nada. E tudo. A parte de orientação sexual. É uma coisa que eu, particularmente, o Vanderlei, sinto muito, como eu até hoje não consegui entender, porque para mim era questão só de consciência, macho ou fêmea, no caso do ser humano, masculino ou feminino. E aí vem depois o gênero sexual. E aí, hoje, quase que se pergunta gênero sexual, nem é a parte de fisiologia, né, em si. Aí eu quero saber gênero e tudo. Então, de novo, por ser dado sensível, você não precisa dar essa informação. Para você entregar essa informação, precisa-se de vários aspectos para poder te convencer, né? Vamos assim dizer. E aí, segue-se aquela coisa toda que vamos voltar na parte do publicizado. Você que assume determinada coisa, você que assume-se politicamente que você é do partido X, você que assume a sua sexualidade, você que assume a sua filiação, aquela coisa toda, você que vai lá nas redes sociais e diz que é e tal, aquela coisa toda, o seu dado na rede social, para eu, controlador, na outra ponta, não posso usar o seu dado publicizado por você, sem que eu tenha uma hipótese para esse tratamento. E aí, vamos entrar numa parte interessante, né, que é arrumar um emprego. Porque onde é que mais eu posso sofrer discriminação e tal, inicialmente, assim, no meu dia a dia, no meu cotidiano. E aí, o que acontecia até pouco tempo atrás? Já tem outras leis, a doutora Carini pode até que ela lembre lá, porque lei, né, todo dia sai uma, todo dia tem um número novo para você guardar, então é bem complicado. A gente precisa analisar para dizer para você qual é a lei. Mas já tem lei, que já proibia os RH de coletar a foto, porque antes se pedia foto no currículo, para na foto eu já vi ali, um negro, não quero, a minha instituição, eu não gosto de negro, não quero negro aqui e tal. Então já havia leis para determinar algumas coisas, mas aí vem a LGPD para poder filtrar ainda mais. Como filtrar ainda mais? Porque aí eles não te perguntavam mais, não te pedia foto, mas pedia sua rede social. Fácil, né? Eu não pedi foto,
eu vou na rede social e pronto. Aí eu chego na rede social, eu vejo que ele bebe, não quero. Vejo da religião dele, não quero. Então, hoje, um RH não pode mais olhar essa informação na sua rede social, por mais pública que ela esteja. Aí o fato até interessante é o seguinte, o caso do analisador ali, da pessoa que está trabalhando com RH, ela não deve nem ir lá, né? Porque se ela for, ela vai ver. Se ela vê, ela tratou. É por isso que a gente brinca, olhou, tratou. Por que olhou, tratou? Uma vez que aquilo entrou para o seu subconsciente, para a sua consciência, não tem como você ignorar na hora de você fazer uma análise. Tem aquele tanto de currículo na sua mão. Se você já viu que aquela pessoa é daquela cor e tudo, e lá no seu íntimo você já tem uma discriminação, um preconceito contra aquilo, que é uma das discussões que a gente vai até para as IA agora, na inteligência artificial, quem criou tem aquela vertente, então ele põe naquele código, aquela programação, e aquilo vai te causar um dano e tudo, entra essa parte do RH. Então, todas essas informações suas que você publicizou, ela não pode ser usada em seu desfavor. E aí, como é que você vai saber disso? Se você foi para dentro de uma empresa, que você se candidatou para uma vaga, aquela empresa vai começar a fazer análise do seu currículo, e ela vai fazer uma entrevista, e você fez todo aquele processo ali, e ela pega e te dá uma negativa. Você pode perguntar para ela assim, empresa, quais dados meus você tem? Como você os tratou? E ela vai ter que dizer para você, olha, eu tratei seu dado com base nisso. E olha aí que a parte que entra que é interessante é o seguinte, e se um dado que você disponibilizou para uma outra determinada empresa ou qualquer coisa que você sabe que foi só ali que de repente entrou nesse RH. É engraçado porque quando a gente pega uma cidade onde a doutora Karine está, por exemplo, uma São Paulo, é muita gente, então um dado ali trafega de forma que a pessoa se torna quase anônima, mesmo dando informação. Mas vem para a minha cidade, 220 mil habitantes, vamos assim dizer, já reduz. Vamos pegar cidades menores, que tem muito menos habitantes. Muitas das vezes é um RH para fazer a cidade inteira, que o cara foi na igreja no fim de semana e sabe quem está naquela igreja ou não. Então é aí que está a parte que, quando você pega, que eu falo para você de dado, quando a gente fala tratamento de dado, tanto o controlador, a empresa que quer tratar o dado, o profissional que quer tratar o dado, volta-se lá no salão de beleza, que quer tratar o dado, que pensa assim, nada, isso não causa dano. Só que essa informação atrelada a outra informação pode ser usada para causar dano. Então vamos pegar o meu dado que eu deixei na igreja, que eu sou membro, associado ao laboratório que eu passei para fazer exame. A clínica que eu fui e me pediu aquele exame, com a farmácia que eu fui comprar o remédio, com o RH que eu estou querendo um emprego. Aí quando eu pego todas essas informações que estão rodando, mas que tem como alguém chegar e ir fazendo o que é ilegal agora, principalmente por causa da LGPD, se tornou ilegal, raspagem de dado. Raspagem de dado é ir em determinados lugares que eles não têm acesso e pega aquela informação, porque a lei, por exemplo, a parte de quem trabalha em órgão público, tem a lei da transparência, que tem que colocar o nome do funcionário lá, tem que colocar o salário dele lá, tem que estar lá e tal. Por quê? Porque o poder público, o governo, é obrigado a cumprir aquela legislação. E aí a empresa, ou quem quer saber daquele dado, vai para lá para olhar aquele dado para poder usar. Hoje, ele pode até olhar, ele não pode usar. Então, se ele é de uma organização, de uma empresa e tudo, ele tem fins comerciais, não cabe nem ir lá olhar, porque se ele for olhar, ele vai complicar a vida dele posteriormente. Porque se você conseguir provar que aquele dado só estava naquele lugar, então aquele controlador só pode ter pegado aquele dado lá e começar um processo judicial, aquele controlador, aquela empresa, aquele profissional, tem que provar para a NPD que não foi lá. É aí que inverte tudo. Então, se você tem um dado que você não deveria estar com ele, que você não tem uma hipótese de tratamento, que você não tem um consentimento, que você não pode tratá-lo, é você que tem que provar para a NPD que você não pode tratá-lo. Se você não provar, você já está numa das sanções, ou como se diz, de qualquer jeito, você está com um problema. Não é isso mesmo, doutora Karine? É isso mesmo, que é a inversão do ônus da prova. Nós temos isso no CDC, que é o direito do consumidor, né? Que, na verdade, o consumidor é o lado frágil da relação, então quem tem que provar é o fornecedor, né? Então, no caso da LGPD, também tem essa possibilidade de que, se houver um incidente de segurança, um vazamento, então o controlador, o juiz pode determinar que o controlador prove que o vazamento não foi lá.
Então, assim, uma coisa interessante que o Vanderlei citou, da questão de raspagem de dados, é o seguinte, gente, que é importante. Ele está falando e a gente vai lembrando do que a gente já viu, né, de informação, de tudo relacionado a vazamento de dados. Vocês precisam ter muito cuidado com o que vocês publicam nas redes. O que vocês publicam nas redes, vocês já dão esse tipo de informação e por mais que não seja legal usar essa raspagem de dados, infelizmente acaba sendo contra nós essa informação muitas vezes. E até provar, né, que houve essa ilegalidade, o dano já foi causado. Isso é importante ter esse cuidado dessa questão e que muitas vezes, né, não só tem gente que, por exemplo, coloca assim, ai, o meu filho é alérgico a não sei o quê. É informação de dado de saúde do seu filho, isso é um dado sensível, entendeu? Então, assim, uma outra coisa que acontece muitas vezes, a gente não sabe, vai comprar na farmácia, chega lá da seu CPF, esse dado que você dá na farmácia, a farmácia, infelizmente, às vezes passa essa informação para algumas empresas, para benefício dessas empresas, para essas empresas terem controle do que nós fazemos, para aumento de plano de saúde ou não, questão de várias coisas. Então, assim, muitas vezes eu dou meu CPF, eu vou comprar um medicamento controlado, eu estou fazendo um teste de entrevista, às vezes a empresa tem essa informação da farmácia, não vai me contratar porque acha que eu sou doida, entendeu? E não é isso. A gente toma muitas vezes porque precisa por um período, é um tratamento, ou às vezes o medicamento não é meu. Eu estou comprando meu CPF, mas é para outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, dessa exposição que a gente faz. Nós mesmos nos expomos, acabamos, né, nos expondo. Então, assim, é muito sério isso. E dado pessoal sensível, é o que a gente está falando, torna discriminatório. Ah, mas e se eu sofrer um dano? Você pode entrar com ação judicial. Você pode. Vamos lá. Primeiro, você pode falar com o DPO da empresa, do controlador, para saber quais dados seus são tratados lá, se você desconfia que é lá. Porque sabendo quais dados eles têm seu, fica mais fácil até para saber se foi lá mesmo esse vazamento, né, Vanderlei? Porque a gente também tem que, né, saber se foi... eu desconfio que foi na empresa tal, mas peraí, então, vou lá. Empresa tal, quero falar com o seu DPO. DPO da empresa tal, eu quero saber quais dados você trata o meu. Tá. Nossa, eles têm esse dado meu, ok. Aí eu posso fazer uma reclamação na NPD, posso fazer nos órgãos de defesa do consumidor, se eu quiser. Mas você pode entrar com ação judicial. Mas como que eu faço para provar? Então, pode ser que você tenha que provar, pode ser que o juiz determine a inversão do ônus da prova, que é fazer com que a empresa prove que não foi ela que vazou seu dado. Não é garantia de nada, gente. A garantia é que nós temos que, cada vez mais, termos cuidados com as informações que passamos. Tem informação que não tem jeito, é obrigatório, você tem que passar. E aí, quem tem que ter cuidado com essas informações? As empresas, os controladores, as empresas que trabalham com esses controladores, os operadores, né, ou os controladores singulares, né, como ele acaba citando, mas assim, então, eles têm que ter esse cuidado. Então, no primeiro momento, nós, com que nós estamos expondo nas redes e com outras pessoas ou em alguns lugares, desnecessariamente. 2, as empresas que têm os nossos dados por questões legais. Então, essas empresas, seja condomínio, empresa, clínica, hospital, salão de beleza, então assim, está tratando o dado para fim comercial, tem que proteger. Não adianta, porque não protegeu, vazou, causou dano, prejuízo financeiro, prejuízo à imagem da empresa. Prejuízo financeiro, gente, posso falar? Tá bom, vai lá, paga, parcela, beleza. Mas e a imagem da empresa? Um dia eu vou esquecer. Tá, depende, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu queria muito fazer um serviço, um tratamento simples de estética uma clínica estética que é muito famosa. Inclusive, uma apresentadora de TV aí é uma das donas. Tal. Veio um processo
prejudicial para mim que uma cliente minha, ela foi queimada nessa clínica. Pensa, eu entrei com a ação, pedi o reparo, conseguimos, só que assim, na minha cabeça, e para todo mundo que eu falo, não vá. As clientes são queimadas nessa clínica. Então, assim, você entendeu? Então, assim, você queima a imagem da empresa, isso é irreparável. O que as pessoas, o que a empresa perde, sabe, de cliente, da confiança do cliente, quando essas coisas acontecem, vocês não têm noção, vocês ainda não têm noção. É tudo muito novo. Vocês têm noção, mas é que a NPD ainda não está agindo, né, com força, ainda não está batendo. Então, assim, vocês têm noção porque vocês sabem que quando há um dano, vocês sofrem. Você sabe que o amigo sofreu, o vizinho sofreu, alguém sofreu. Mas quando começar a bater mesmo forte, aí as empresas vão ter noção de como realmente tem que ser, como tem que proteger esses dados, não é verdade, Vanilla? Exato. Aí a gente falou pelo lado titular, mas agora falando pelo lado da organização, da empresa, do profissional. Ninguém começa um negócio para fechar ele no dia seguinte. Essa é uma realidade. Se você resolve... hoje no Brasil nós temos um microempreendedor individual, que não é o empresário, mas também não é mais o profissional liberal, não é mais o que faz na gíria, né, faz bico. Ele se formalizou, ele agora tem um CNPJ. Então, assim, ninguém começa um negócio para que aquele negócio tenha fim ou tenha prejuízo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando você cumpre as determinações legais, mas gasta e não sei o que e tal. Quando você monta um negócio, todo o dinheiro que você coloca no negócio é um investimento para se manter o negócio. Mas quem vai pagar a conta? Na verdade, é o seu cliente. Você tem que fazer uma gestão de forma que todo o valor que entra, ele tem que cobrir todos os impostos, todas as custas e dar o seu lucro. Senão você não é um comerciante. Essa é a realidade. O fato é, quando você coloca lá a parte de proteção de dado, você está protegendo, não é o titular de dado, você está protegendo o seu negócio. Porque se houver um incidente, tá, deixa a gente resumir aqui rápido por causa do nosso tempo. Perdi o smartphone que tem dados dos clientes. Incidente. Permitir que um terceiro teve acesso a esse smartphone com os dados que ele não deveria. Incidente. Aí você vai dizer assim para mim, assim, no caso desse terceiro e tudo. A parte mais interessante está aí e eu vou cutucar, né, um pontinho. Você sabe que aquele sócio, aquela pessoa que estava junto de você o tempo todo, às vezes até uma ex-esposa que estava ali, que tinha acesso à informação que ela não devia. Você sabe se amanhã, quando ele se tornar o seu inimigo, se ele não vai usar aquela informação contra você? Então tá aí um ponto hoje com a questão do dado. Você tem os dados dos seus clientes ali e você deixa ele para pessoas terem acesso que, por mais que você diga ser da sua confiança, para a LGPD, para cumprir as determinações legais, essa pessoa precisa assinar alguma coisa para que ela também se responsabilize. Se ela não assinou nada, o responsável é você. Então você, CNPJ, é um controlador. Todos os seus funcionários é o CNPJ. Não é o João, Joaquim, José, Maria, Tânia, não é nenhuma dessas pessoas. É sozinho controlador, o CNPJ inteiro. Se você é uma pessoa física que arruma gente para trabalhar junto com você, não é gente que trabalha com você, é você o responsável por aqueles dados. Então, todas essas pessoas que têm acesso a essa informação, mas não tem nenhum documento, não tem um treinamento, não tem nada para poder dizer que você está livre de um processo, então você é responsável por tudo. Às vezes você tem já um contrato assinado, está tudo certinho, e mesmo assim você ainda vai pagar junto, caso haja o dano. E aí a gente vai para a famosa frasezinha assim, né? Eu tenho medo de voar de avião, eu não quero morrer de um acidente aéreo, então eu nunca vou voar no avião. Mas esquece que ele pode cair em cima de você, e será um acidente aéreo do mesmo jeito. Então assim, eu tenho um negócio, eu não vou me preocupar com a adequação, eu não vou me preocupar com os dados dos meus clientes, e não vai acontecer nada comigo. Você está colocando na famosa sorte. E aí você vai contar com a sorte para que não aconteça. Porque se acontecer, a adequação é isso, é dizer para você, no caso do aconteça, o que você pode ter de prejuízo ou não. A adequação à LGPD é reduzir risco, porque risco sempre vai ter. O risco do avião cair na sua cabeça sempre vai ter.
como é que você minimiza? Se você morre de medo de morrer de um acidente aéreo, primeiro, não vou voar. Então, já minimizei o risco. Então, não estou voando, caiu, vamos dizer que 50%. Não vou morar na área que seja um corredor de avião, que tenha as linhas aéreas e tudo, cabeceira de pista e tal. Você está reduzindo o risco. Não quer dizer que o avião não pode sair da rota e cair em você, mas você reduziu o risco. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é isso. Reduzir riscos. Fazer você conhecer os riscos. Para quando você tiver um incidente, é por isso que é chamado de incidente, não é acidente. Quando você tiver, você vai saber, naquele reduzido de risco, que isso pode causar ou não. Quanto que financeiramente isso vai te trazer de problema ou não. Porque vamos também para o outro lado. Um titular consegue levar você à justiça porque você deixou o dado dele vazar. Primeiro, você tem que contratar um advogado que tenha conhecimento de LGPD. Não é um advogado qualquer lá, não estou chamando os advogados de advogado qualquer. Eu estou dizendo o seguinte, na área tem o ramo específico. Se você cometer um crime, você vai no criminalista. Você não vai na outra que mexe com compliance lá de negócio. Então, assim, tem um advogado para cada coisa. Hoje, você precisa de um advogado de LGPD, que tenha conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Tanto para você titular, quanto para você empreendedor, para você o controlador, eu titular, que tem um dano, aí eu vou entrar com um processo. Se o advogado que eu escolhi não entende de LGPD, ele não vai fazer uma boa redação do meu processo e o juiz não vai entender LGPD. Eu vou ter eu vou perder minha causa porque eu não soube dizer qual era o problema. Então, tem que ter o conhecimento. Para minha defesa, se o advogado do outro lado tem conhecimento, se argumentou todo pela lei da LGPD, Marco Civil de Internet, como se diz, mais o código legal lá, que é a obrigação legal, então ele pegou alguma outra lei, alguma outra base para colocar ali. Se ele está todo certinho, na parte processual, não é quem ganha ou quem perde, é quem se defende ou quem acusa melhor, que vai chegar a um final. Então, assim, se eu sou mesmo aquele que causou o incidente, eu já vou negociar quanto que eu vou pagar, não é se eu vou pagar. Se você nunca fez nada de adequação, você vai analisar quanto vai pagar, porque você não fez nada. Então, qualquer probleminha que você tiver e que alguém bater lá no juiz assim, empresa tal, fulano de tal que faz negócio, LGPD, poxa, meu amigo, já pensa quanto você vai gastar. Então, só para resumir e tal, porque o nosso horário já tem ido embora, é isso. Adequar, vamos resumir, não está protegendo o titular. Adequar está protegendo o meu negócio, está protegendo a minha empresa. Não é isso mesmo, doutora Karine? É isso mesmo. Oi, Lícia. É isso mesmo, Vanderlei. E assim, uma coisa que eu ia falar é que, para muitos que acham que o CPF é dado sensível, o CPF é um dado importante, é um dado identificável nosso, mas é um dado comum. Tem algumas lojas que às vezes você chegava e pedia para cadastrar o dado biométrico. Tanto eu ouvi dizer que farmácias ou lojas de departamento estavam pedindo para cadastrar dado biométrico. Não aceitem. Não há na legislação hipótese de tratamento para esse tipo de cadastro, tá? Então, assim, se tiver que dar o CPF ou dado biométrico, o risco menor é dar o CPF, gente, tá? Então, assim, para questão até já que às vezes as pessoas, né, têm um bom desconto em determinado estabelecimento porque deu CPF, mas não deu dado biométrico, tá? Porque o dado biométrico é dado sensível, né? Que é fazer a biometria, ou a questão do reconhecimento facial, da assim, retina, né, Vanessa? Então, assim, é isso que então, é bom a gente frisar isso, porque eu ouvi dizer, acho que não é no Brasil, tá? Que algumas farmácias e estabelecimentos estão pedindo para fazer cadastro dado biométrico na hora de compra ou troca. Não façam, tá? Titulares. Estou falando para os titulares. E para essas empresas que estão solicitando, por favor, se adequem, porque é uma atitude, uma ação equivocada de vocês. Isso não deve acontecer justamente com base na LGPD, é ilegal. Certo, Vanderlei? Já que tocou no assunto, deixa eu apertar o tempinho mais um tiquinho. Muitas empresas usam dado biométrico com cartão de ponto. Então tem que repensar esse processo. Porque qual é o problema? Vamos dizer que um CPF vazado, não sei qual o tamanho do processo que teria, mas você teria como trocar um número. Mas se é um dado biométrico, não tem como você trocar o dedo, não tem como você trocar o olho,
Não tem como você trocar face. Por isso que tem que ser tratado com muita cautela. Então, empresas que fazem essa coleta, repense. Primeiro, porque não é a melhor solução de segurança. A parte técnica já deixou muito claro que não é a melhor proteção de segurança o dado biométrico. Então, se você usa, porque é mais fácil do que o crachá e tal, cuidado. Então, gente, é isso. Toda terça-feira estamos aqui para trazer para vocês, tanto por acabar de que a gente dá a dica particular, né, dos dados, que é legal para vocês, e para as empresas, condomínios, né, para as pessoas que têm negócio, é importante para saber se proteger também. Como o Vanderlei falou, é o seu negócio que está sendo protegido, né, não só o dado do seu cliente, ou do seu contratado, ou de terceiro, ou do seu funcionário. Então, são todos os dados. Mas é isso, quero agradecer a todos, né, pela atenção, pela presença, agradecer ao Vanderlei mais uma vez por estar aqui comigo e dizer que na próxima terça, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui abaixo, nós iremos responder. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Orlando. Ótimo descanso também para o senhor.